Salve aí, como é que tá você? Hoje eu quero falar sobre o trimestre das tragédias. 2015, seu último trimestre, pode ser considerado o trimestre das tragédias? Sim, claro que sim. Não, claro que não. Como assim? É ou não é? Bom, na verdade, falar sobre ser o trimestre das tragédias nos leva diante de uma situação quase que de língua portuguesa, né? Porque se fosse o trimestre das tragédias, significaria que em outros trimestres, em outras épocas, não tivesse acontecido tragédias. E a gente sabe que isso não é verdade. Também é importante salientar a questão do que é uma tragédia. É evidente que eu estou tratando desse assunto por conta da repercussão do que aconteceu na França e do que aconteceu aqui no Brasil, e especialmente as discussões acaloradas pela internet sobre qual era a tragédia pior, qual era a mais importante para nós brasileiros ou para pessoas de outros países. Na sequência, já apareceram citações a acontecimentos em outras partes do mundo que também representam tragédias para aquelas populações. Citaram Japão, citaram Síria, citaram uma série de outros países onde situações muito difíceis também estavam acontecendo. O problema não é citar isso, o problema é ficar tentando medir qual é pior. Vamos deixar claro que tragédia não se mede pela quantidade de mortos, pela quantidade de feridos ou pelo tamanho da devastação. Efetivamente, tragédia é um conceito subjetivo. E nós podemos entender que a tragédia de uma pessoa pode ser diferente para outra. Um exemplo disso é que uma morte numa família vai representar uma tragédia para aquela família. E provavelmente a dor dessa família fará com que eles percebam na sua tragédia algo muito maior do que centenas de mortes em qualquer outro lugar. Isso não é hipocrisia, é apenas um fato. E nós temos que aceitar como verdadeiro. Normalmente a nossa dor não se equipara à dor dos outros. Cada um sente mais quanto a dor é consigo. Vou centrar minha fala nesses dois eventos. Mariana, em Minas Gerais, e atentados terroristas em Paris. Mariana é uma cidade que fica próxima a Ouro Preto, em Minas Gerais. O estado de Minas Gerais sempre foi um lugar onde pessoas tentaram se enriquecer por custa do minério, por custa da extração de metais preciosos e uma série de coisas assim. O Brasil teve lá uma forte exploração. Inclusive na colonização do Paraná, do nosso estado aqui do Paraná, quando se descobriu o ouro em Minas Gerais, muitos dos colonizadores que estavam aqui migraram para Minas Gerais. A mineração é muito forte naquela região. E por conta disso, a empresa que está lá instalada, ela com certeza ganha muito dinheiro, enriqueceu muita gente, tem muitos interesses envolvidos. E há grandes indícios que o rompimento das barragens lá em Mariana tenha sido fruto de negligência. Não há dúvida que algo precisa ser feito. Não há dúvida que foi algo que é uma calamidade, porque morreram pessoas, pessoas ficaram sem condição de morar naquele lugar, o abastecimento de água está caótico, tudo ali ficou caótico e é uma verdadeira onda de destruição. É evidente que se pudermos, devemos ajudar a população de Minas Gerais. Não somente com as nossas orações, com ore por Mariana ou pray for Mariana, como se propagou pelas redes sociais, mas se pudermos ajudar, inclusive com doações, devemos ajudar. Há postos de coleta em muitos lugares. Sobre os ataques terroristas em Paris, a questão tem um outro simbolismo, são coisas completamente diferentes, ok? Paris está localizada numa posição geográfica bastante estratégica. De um lado, ela tem a Inglaterra. Para o outro lado, ela tem a Península Ibérica, Espanha, Portugal. Para baixo, ela tem a Península Itálica, com toda a Itália. Do outro lado vai ter a Alemanha e o grande território da Rússia. Não é à toa que tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial, a França esteve sob ataque. Hitler mesmo invadiu Paris. Também é um aspecto simbólico. A França, depois dos pensadores iluministas no século XVIII, depois da Revolução Francesa, que acabou derrubando a monarquia absolutista de Luís XVI, ela acabou se tornando um símbolo de liberdade, de igualdade, de fraternidade. A capital francesa é a cidade mais visitada por turistas no mundo e tem todo aquele viés romanceado, uma cidade romântica, a gastronomia, os pontos turísticos, ou seja, os olhos do mundo estão sobre Paris e qualquer coisa que acontecer lá vai chamar a atenção. Isso de alguma maneira explica toda a repercussão do acontecimento com o ataque do Estado Islâmico. Mas não somente o ataque em si, as dezenas de mortes que aconteceram, a situação trágica que é, mas o perigo e a repercussão do que significa você ter no mundo um grupo jihadista com o potencial de destruição
do Estado Islâmico, com a capacidade de destruição que eles têm e o que eles ainda podem fazer. Uma coisa todos nós sabemos: o Estado Islâmico tem uma capacidade de recrutamento que é absolutamente forte. Eles conseguem recrutar pessoas de cidades diferentes, nacionalidades diferentes, em torno de uma ideologia. Eles não temem a morte, estão dispostos a tudo porque acreditam naquilo que eles estão fazendo e, portanto, as consequências das suas ações são inimagináveis para todos. Não podemos deixar de considerar também o que isso pode repercutir nas nações em relação aos refugiados, aqueles que estão chegando da Síria e de outros países do Oriente Médio, e pessoas muçulmanas que estão em muitos lugares. Imagina só o perigo de um aumento do preconceito contra toda a comunidade islâmica, contra todos os muçulmanos. Afinal de contas, tem muita gente que confunde e que acha que o fato do Estado Islâmico ter feito e fazer as atrocidades que faz, significa que todos os muçulmanos estão envolvidos com isso. Isso não é verdade. A nós, cidadãos comuns, cabe, sinceramente, orar sim. Orar pelas pessoas que estão vivendo tragédias, orar pela situação que aconteceu em Paris, pelas vítimas de Paris, pelas vítimas de Mariana, pelas pessoas que estão vivendo uma tragédia nesse momento, inclusive agora, ó. Nesse momento, alguém está vivendo uma tragédia. Nosso papel é orar sim, é pedir a Deus que tenha misericórdia. E é, por favor, parar de brigar na internet por coisas que não são relevantes. Não é relevante você ficar medindo opinião, se a pessoa mudou o avatar dela ou não para as cores da bandeira da França. Isso não é relevante. Isso não é relevante. Vamos para as coisas mais relevantes. E uma delas é ajudar. Se você pode, ajude. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, porque tem como você dar um gostei aqui pelo YouTube. E se você puder compartilhar esse vídeo também, compartilhe, se você achar que ele foi útil para esse tema, para essa situação, para essa problemática toda. E se puder, inscreva-se no meu canal, youtube.com/lupraco. Tem aqui embaixo, bem aqui embaixinho, aqui é só você se inscrever. Inscreva-se no canal. E lembre-se, o Senhor Deus é sol e escudo. Bem algum nega aos que andam na retidão. Andemos na retidão.